Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 16 de fevereiro e eu sou o seu companheiro leitor, Ilsen Pereira. Antes de avançarmos, queria-vos recomendar que se subscrevam todos aqui ao canal e que abençoem também a outros com este conteúdo diariamente, partilhando com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estaremos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Fact, que você pode encontrá-lo num PDF, no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais fácil e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos abrir então com uma oração antes de assim iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Querido e soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garante-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, os livros de Levítico, capítulo 1 a capítulo 4, Salmos, capítulo 38, Mateus, capítulo 17, versos 1 a 13, e no livro de Atos, capítulo 23, versos 12 a 35. Podemos já começar? Então vamos lá. Levítico capítulo 1. Os holocaustos. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós trouxer a oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as levará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para holocausto, trará macho sem defeito e o imolará ao lado do altar para o lado norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho,
e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com suas penas e o lançará junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Levítico capítulo 2. As ofertas de manjares. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levá-la aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando trouxeres a oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, ou breias asmas untadas com azeite. Se a tua oferta for de manjares cozida na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Se a tua oferta foi de manjares de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. E a oferta de manjares que daquilo se fará, trarás ao Senhor. Será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. Da oferta de manjares tomará o sacerdote a porção memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Se trouxeres ao Senhor a oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso. É oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espigas esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Levítico capítulo 3. Os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sendo feito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a
imolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor do sacrifício pacífico. Fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for sacrifício pacífico ao Senhor, for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sendo feito, a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma nem sangue jamais comereis. Levítico capítulo 4. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sendo feito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto.
Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, ao lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu, e daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, em oferta pelo pecado da coletividade. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou, se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor, e oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a tirará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto,
e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro de sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Salmos capítulo 38. Arrependimento do pecador. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem em mim os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam o engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Mateus capítulo 17, versos 1 a 13. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouve. Ouvindo os discípulos, caíram em bruços, tomados de grande medo.
aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus, a vinda de Elias. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Atos capítulo 23, versos 12 a 35. A cilada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sobre anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou-o pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar? Respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sobre anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos: a carta de Cláudio a Félix. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúda. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam. Filho descer ao sinédrio deles, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele.
Saúde. Paulo, no pretório de Herodes, os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era e, quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Aqui assim terminamos então a leitura da Palavra de Deus, conforme era o nosso plano de leitura por hoje. Vamos fechar agora com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua Palavra da verdade. Obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia. Por favor, ajuda-nos com a sua aplicação em nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por aceitar, escutar aqui a Palavra de Deus. Por favor, se gostar ou se tem algum comentário, deixa-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui amanhã.